Opa, bom dia, bom dia, bom dia. Já estava com saudade aí de gravar um novo podcast e hoje a gente tem o prazer de estar com a Isabelle da empresa B2B aqui para falar para a gente sobre essa plataforma. E também eu acho que é muito fundamental a gente fazer essa diferenciação entre B2B e B2C. Então a gente acaba recebendo muitos contatos, né, na Hotel B2C achando que nós somos a B2B. E conversando com a Isabelle, acontece a mesma coisa do lado deles, né? Então é interessante a gente fazer esse bate-papo. É, com o maior prazer eu recebo aqui a Isabelle, eu quero dar as boas-vindas e passo a palavra aí para você. Chegou o dia, né, da gente desmistificar e de verdade se unir, né? Porque o quanto de contatos, quando a gente se conheceu, foi por isso, né? Foi por isso. Eu falei, gente, eu preciso muito conhecer o Denis, que eu logo fui seguir vocês no Instagram e fui descobrir o que vocês faziam, porque o tanto de hoteleiro que me procurava e dizia, mas como que faz para ter o B2C também? E aí, pô, que legal, né? Assim, Legal. a gente se encontrou em várias coisas na nossa vida, de um modo geral, É né? Você verdade. vê como esse turismo É um mundo pequeno. é uma caixinha de fósforo, né? É uma delícia, na verdade, isso. E legal a gente ter entendido que estávamos no mesmo período no Ceará, né? Exato. Eu sou cearense de coração, não nasci lá, mas sou cearense. Se você me perguntar mais uma vez, eu vou dizer que eu sou cearense mesmo. E acho que assim, a gente vai bater um papo hoje super legal sobre isso, porque acho que as duas propostas são complementares, né? E me chamou muita atenção quando a gente se conheceu pessoalmente. Eu sempre ouvi falar da B2B, mas não conhecia você, né? E foi muito legal porque foi uma sinergia já de imediato, né? Por essa questão do espaço, né? Do tempo da gente ter morado no Ceará no mesmo período, ter trabalhado com pessoas que a gente conhece em comum e depois a gente trabalhar em empresas que têm um acrônimo parecido, Parecido. é, com, As pro, cores. com um propósito muito igual, né? Então essa sinergia Complementar mesmo, complementar. né? Então foi bem bacana isso e é com o maior prazer aqui que eu quero que você fale um pouco da B2B. Eu sei que vocês têm 10 anos de mercado, é uma empresa gaúcha, nasceu de uma necessidade, de uma dor, né? Como toda empresa, como toda startup. Hoje vocês têm uma liderança de mercado, têm uma fatia super grande aí no mercado corporativo, né? Viagens de incentivo, explicar para o mercado, né? Muita gente que não conhece esses termos, né? O que é, qual é o benefício, e como até aquele pequeno hotel fala, pô, mas isso não é para mim, aquele complexo de Gabriela que a gente ouve muito, né? Nasci assim, É. cresci assim, serei sempre assim. Na verdade, não. Eu acho que esse mundo digital é uma democratização, é uma oportunidade de você estar inserido numa indústria, de você trabalhar o desenvolvimento da sua marca, né, o brand marketing, e fazer um posicionamento com o propósito de atender também uma dor, né? Então Sim, eu acho que você é um instrumento, você é um meio, né? isso. Aquela empresa que atende um cliente final é o fim. Então tudo é complementar. Então fala Exatamente. pra gente um pouquinho da história da B2B, quanto tempo você está na empresa. A minha história profissional e a história da B2B se cruzam lá em 2013, quando eu trabalhava na Casa Blanca Turismo, que foi uma temporada, uma crise de adolescente que eu tive. Falei, não aguento mais hotelaria, porque eu estou na hotelaria desde 96. E aí eu falei, não aguento mais hotelaria, eu quero trabalhar com agência. E a Natália, na época, que era Agência diretora da Casa corporativa, Blanca, agência corporativa, a maior agência corporativa do Norte e Nordeste do no Brasil por Brasil. 20 anos seguidos. Aham. E a Natália, que era a Diretora, subdiretora dona, dona. bailarina, artista, incrível, viajante profissional, uma pessoa que eu admiro pra caramba. E eu, Natália na época, trabalhava na Transbrasil e atendia a conta da Casa Blanca. atendia a Casa Blanca. A Natália falou: não, cara, assim, não sei o que você está pretendendo. Esse negócio de sair da hotelaria não tem nada a ver com você, mas vem. Vem porque eu preciso de alguém para cuidar da hotelaria. No momento que eu pisei na Casa Blanca, eu soube de um projeto da Abracorp, que é a Associação Brasileira das Agências Corporativas, de democratizar ou de
trazer para perto a hotelaria independente através de tecnologia viabilizada pela internet na época, né? Porque a gente é do tempo que não tinha internet ainda, então aquilo ali ainda era vamos aproveitar, né? Deixa eu só acessar aqui um pouquinho a tecla SAP. Sim. Explica para as pessoas que estão ouvindo a gente nesse podcast ou assistindo a gente, o que é uma Abracorp? A Abracorp é a Associação Brasileira das Agências Corporativas. Legal. Das agências especializadas em atender empresas ou viajantes de negócio. Né? Legal. Em suma, é o 80-20 do... É o Pareto. É o paretinho das emissões de reservas de hotel no Brasil. Ou seja, são as 30 maiores agências que, com seu trabalho, suas emissões... providenciam 80% das reservas Viagens de negócios do Brasil. Uhum. Vou dar uns exemplos aqui de nomes, né? São Copas Tour, Tour House, Contique, Maringá, Avipan, Pontes Tour, lá do Nordeste agora. A Casablanca saiu do circuito, a família não saiu, que eles abriram outra agência, né? A Travel, focada muito mais para o lazer e tal. Experiências. Né? Experiências, exatamente. Bom, enfim, esses são alguns nomes que eu acho que dá para citar, mas quem estiver interessado pode procurar abracorp.org e vai ver ali a lista dos associados, vai ver até pesquisas super interessantes de resultado dos anos pregressos, eles deixam lá para um fácil acesso, o pessoal entender desmistificar, na verdade, esse segmento de viagens. Eu acho que até complementando o que você falou de desmistificar, eu acho que é importante colocar como profissionalizar. Né? Porque o mercado ele não tem uma gestão profissional nessa parte. Às vezes você atende algumas contas corporativas sem uma gestão profissional. Isso. E aí eu acho que isso ele traz muito know-how, né, para que o empresário, o pequeno, médio empresário, possa se organizar para ter uma estrutura melhor de atendimento. Né? Eu tenho um raciocínio que eu falo sempre, quando eu estou apresentando o nosso negócio para quem não conhece de nada, assim, que eu acho muito legal, que assim, indo e voltando, três pontos. Uma empresa precisa viajar. As agências de viagem são catalisadores do processo, são empresas que fazem parte da cadeia, porque fazem a apresentação, porque fazem a negociação, porque representam formas de se utilizar os recursos tecnológicos, sistêmicos ou de gestão mais facilmente. Não, tudo bem, tudo bem. A gente vai... Não, depois ele... Não, tudo bem. Então eu vou... Foi nada, Lídio, bom dia. A gente sabia que isso ia acontecer. Não, eu tô quebrado. Tá todo mundo quebrado. Sexta-feira da quebradeira. Quebradeira, exatamente. A 13 foi semana passada, nós estamos uma semana de delay. Então eu vou voltar à pergunta sobre a Abracorp, e você... Desculpa, tá? Não, por favor. Tá. Vai um pouquinho mais para sua esquerda, por favor. Assim, tá bom? Só um segundinho, gente, rapidinho. Pode ir, cara. Isabelle, então, para o público que está ouvindo a gente, que está no rádio, indo para o trabalho, ouvindo podcast, ou assistindo a gente no YouTube, tem muita gente que não conhece muito esses termos. Né? Explica para a gente o que é uma Abracorp. A Abracorp é a Associação Brasileira das Agências Corporativas, das agências que atendem as empresas, os grandes viajantes de negócio do Brasil. Basicamente, aquilo que representa 80-20 das emissões de viagens de negócio no Brasil. Ou seja, nunca são 30 fechado, tá? Porque às vezes entra as uma, 30 sai outra. E são as maiores, né? Aproximadamente 30 que representam 80% do volume. Do Brasil inteiro. Então, vou citar alguns nomes aqui para a gente, de repente, fazer associação. Uma Copas Tour da vida, a Cotique, a
Tour House, Avipan, Maringá Turismo, enfim, LCA, LTN, são agências que hoje atendem contas grandes e que eventualmente vai pingar aí uma reserva num hotel que ainda não tem contato com esse segmento e que pode identificar mais facilmente. Porém, é facinho, na internet é abracorp.org, vai ter lá todos os associados, vai ter inclusive um monte de pesquisa, de resultado de Dados, análise né? que eles fazem, dados à disposição gratuitamente dos anos pregressos, pós-pandemia. Muito interessante. Vale a pena a visita no site deles. Hoje em dia, se você não analisa dados, se você não minera dados, você está num túnel que não sabe onde vai sair, né? Informação é dinheiro. É dinheiro, exatamente. Muito mais até valorizado do que dinheiro. Agora aqui com a gente também o Klaus, né, o meu sócio, e ele tem experiência, trabalhou em empresas de agências corporativas e também deixar com ele aqui para fazer as perguntas para a Isabelle. Bom dia, tudo bom? Isabelle, como é que você está? Bom dia, estou bem. Então, eu queria te fazer uma pergunta relacionada a essa questão da Abracorp. O que faz uma agência ser Abracorp, por exemplo, uma agência corporativa hoje que ela não é Abracorp ainda, como ela faz para se tornar? Depende do volume. Depende do volume de clientes, né, e de reservas. Depende do... É uma associação. Ela é aberta, mas existe um crivo para um vestibulinho para entrar na Abracorp. O crivo é basicamente melhor de 3. Volume de clientes, né? Necessidade de ou presença, né, de acordos específicos, porque assim hoje em dia tem muita gente que fala assim, mas com a internet não precisa mais de agência de viagem. Precisa, gente, para emitir uma passagem aérea tem que ter um negocinho chamado código IATA ainda, e se não tiver um código não faz uma reserva de aéreo. Eu não vou falar de aéreo porque não é minha especialidade, é mais sua do que minha, mas a respeito de responder a tua pergunta para entrar na Abracorp, qualquer agência pode se candidatar, porém, precisa de um número determinado de clientes, precisa de um volume determinado de reservas e precisa de um número de colaboradores que vai, de alguma forma, fechar o ciclo aí de análise e determinar o tamanho da empresa, entendeu? Mas não é absurdo, não precisa ter 100 colaboradores para entrar na Abracorp, não. E aonde entra a B2B, né? O hoteleiro, principalmente o hoteleiro que está ouvindo a gente falou aqui de Abracorp, falamos de agências corporativas, mas o que tudo isso tem a ver com o hotel? Então, essa conexão a B2B é uma plataforma, é um SaaS, né, onde tem um suíte de serviços e coloca esses hotéis disponíveis para todas essas agências corporativas para fazer negócio, né? Isso. E conta para a gente como é que é, como funciona. A B2B nasce de... Você falou, é uma empresa gaúcha por compromisso hereditário, porque o Marcos nasceu no Rio Grande do Sul, mas que é o nosso CEO, fundador, idealista da B2B. Mas o Marcos Fernando, sobretudo a empresa, de modo geral, é filha de profissionais do turismo que rodaram o Brasil. O próprio Marcos morou em Salvador, morou em Brasília, 25 anos na gestão de turismo de negócios, em específico na BB Tour, que não existe mais, lamentavelmente, mas... observando o comportamento de reserva de hotel, vendo, por exemplo, o hoteleiro de grande porte acessar via GDS. Gente, tem que ter uma tecla SAP demais. Assim, GDS, Global Distribution System. Exatamente. É o pai, que ninguém sabe, é o pai da internet. É o pai da... turismo... Pro turismo, né? Pro turismo, nada. Para a tecnologia, de um modo geral. Lá nos anos 60... Quando houve a necessidade de fazer uma conexão via telefone para abastecer os escritórios das companhias aéreas na Ásia, África e Oceania, para que pudesse vender os aviões na volta, vamos falar assim, e foi uma junção inédita da Oracle com a IBM para fazer esse negócio funcionar, eles criaram... através da conexão de escada, o abastecimento, não era em tempo real, era quando conectava, né? Mas o abastecimento da informação de vendas de um lugar para o outro. Por isso que ainda acontecia muito, né? Ainda existe hoje, mas hoje diminuiu muito,
o overbooking, né? Porque quando tinha apertava delay, o botão de atualizar, falava, ups, vendeu demais, né? Tinha o delay. Demais, exatamente. E aí o GDS em específico era esse sistema, como eu expliquei, que foi criado lá nos anos 60, difundido depois da abertura de mercado no Brasil, pós-Plano Real, de 94. O GDS vem para o Brasil com alguma força, as grandes redes logo aderiram, só que custa $15 no mínimo para fazer uma reserva, para receber como hoteleiro uma reserva no GDS. E para o hoteleiro independente, inviabilizável. É muito né? caro. E além de ser tudo em inglês, além de ser uma tecnologia, eu brinco assim, tudo que é difícil eu acho egípcio. Eu adoro Egito, mas eu falo que é egípcio. Então, assim, era uma tecnologia extremamente complexa de utilizar, exigia praticamente uma pós-graduação para compor, popular informação, parametrizar um GDS para um hotel vender. Aí o Marcos, observando tudo isso, conversando com outros profissionais do setor, inclusive o pai tecnológico da B2B, o desenvolvedor mesmo, o cara de TI, que é o braço direito do Marcos, e hoje o nosso gerente de produtos dentro da B2B, que é o Rudinei, também é gaúcho, morava em Curitiba na época da criação da B2B, mas ele é do turismo. Ele já tinha mais de 15 anos dentro de uma agência de viagem, e por isso a gente diz que ela é filha do turismo, nascida em Porto Alegre, né? Então, nasce de um desejo e de uma percepção de que era extremamente necessário colocar a hotelaria independente para vender online. Até então, ainda não era para vender em tempo real, porque não havia integração com os PMS, com os sistemas de hotel, para consumir em tempo real a disponibilidade, de acordo com o que o hotel tinha, mas era venda online porque o hotel vinha colocar a disponibilidade dentro da plataforma para que as agências consumissem. Ou seja, colocou na plataforma, se vendeu, está confirmado. Ninguém precisava consultar se havia sido confirmada aquela reserva ou não. Então, ela nasce em sonho, em 2010 para 11, mais ou menos. O projeto foi apresentado e aprovado para a Abracorp em 2013. A gente vem ao mercado oficialmente dia 26, aprovados, né, como uma ferramenta exclusiva da Abracorp por um tempo, 2 anos. Depois disso, segue aberta para qualquer agência se beneficiar e, obviamente, que isso é excelente para os hotéis, né? Fez com que a gente saísse de 30 agências para 300 em um ano, né? Hoje a gente tem um pouco mais de 300 canais à disposição do hoteleiro. E, a partir de 26 de abril de 2013, nasce essa ferramenta pela qual eu me apaixonei nessa primeira reunião, porque eu sempre eu fui oradora da minha turma de hotelaria, não vou dizer o ano, já falei aqui, mas não vou repetir. E no meu discurso de oratória eu dizia que eu tomei a licença de falar um pouco do meu sonho. E lá eu dizia, o meu sonho é trabalhar com hotelaria independente. Eu saio de lá para trabalhar no Caesar Park, que era a maior rede do Brasil. Aí do Caesar eu fui para Meliá, do Meliá eu fui para Atlântica. Da Atlântica eu falei, cara, eu preciso de alguma forma encontrar hotelaria independente, e fui para a Signature do Brasil fazer treinamento para hotelaria. Aí eu desenvolvi um pouquinho do meu gosto, fui fazer treinamento de vendas para os hotéis de Ilhabela, por exemplo. Eu chamava Projeto Paraísos, de tão apaixonada que eu era pelo tema. E aí, enfim, voltei para o Nordeste, ainda para Meliá, quer dizer, eu não conseguia me desvencilhar dos hoteleiros independentes, das redes. Mas daí, nesse meu retorno para o Ceará, eu fiquei 16 anos lá, não conseguintes. Eu fiz uma interrupção, vim para São Paulo e depois voltei. E aí, nessa hora, eu
consegui rodar um pouco a hotelaria independente no Ceará e fui para Casablanca, que eu já contei um pedacinho do espaço, da minha passagem por lá. E aí, nessa hora, eu me apaixonei pela B2B, porque o propósito era esse, democratizar as reservas online, pé de igualdade para o hoteleiro independente. DD, né? Distribuição democrática. Isso, e pé de igualdade para o hoteleiro independente e as grandes redes. Quer dizer, era um projeto incrivelmente bonito, sobretudo, eficiente, e eu falei, pronto, agora vamos pensar em preço, né? Muito barato. A B2B nasce com um custo por reserva de R$ 3,50. Comparado com o custo dolarizado. Com os R$30 lá que se pagava, se for fazer o câmbio da conversão. Hoje mais até, né? Depende do câmbio, né? Exatamente. Hoje, claro, com correções e tudo, a B2B cobra R$10 por reserva também. Ainda assim é ínfimo, né? Se paga com uma reservinha. Se a reserva for de 3 noites, com uma diária você paga o custo mensal. O custo mensal de estar na B2B e estar nessa vitrine aí para esses 300 agentes de viagem. E né? como é que é a captação do hotel para B2B? Em que sentido? O abastecimento nessa vitrine que vai atender todas as agências. Como é que é feito o hotel que quer fazer parte da B2B? Ah, tá. Bom, não é necessário experiência, nem tampouco habilidade. O hoteleiro pode simplesmente entrar em contato com a gente, lógico. A gente faz um contrato, obviamente, porque... Tem fidelização? Não tem. Legal. Hoje em dia, a gente só tem contrato por causa da LGPD, né, que é a Lei de Proteção de Dados. Eu vejo muita similaridade nas nossas empresas. Né? Não, a gente só foi se apaixonando, né, ao conhecer o B2C, B2B. B2C, B2B é muito B, gente. Quantos B vocês precisam para perceber que o negócio tá bom? O hoteleiro, então, é um contratinho, tem uma mensalidade, como eu falei, de aproximadamente hoje, vamos falar, é uma média entre R$200 e R$400, depende do tamanho do hotel. Tá. Aí já começa uma diferença aí, porque depende do tamanho do hotel mesmo, né? Não dá para fazer um preço único, né? Tem que considerar as peculiaridades. Hoje a gente tem hotel em São Paulo com 4 apartamentos, tem hotel em São Miguel do Guaporé, 4. Nossa. Tem hotel em São Miguel do Guaporé, Rondônia, com 18 apartamentos. Bahia Hotel, alô Bahia Hotel, adoro o Jonatas. Se ele estiver me escutando, eu vou mandar para ele o link do podcast. Ele adora que eu falo do hotel dele e eu falo mesmo que a gente é super próximo. O hoteleiro, claro, faz o contrato, paga a mensalidade, etc. Vem na plataforma. A gente ajuda ele a parametrizar, a criar ali fotinho do apartamento, como é que é o hotel, colocar as comodidades, etc. Vai colocar conteúdo, né? Conteúdo. Vai colocar preço e disponibilidade. Eu tenho 10 apartamentos no meu hotel. Eu vou colocar todos para vender na B2B, mas e o meu hóspede fiel, o cara que nem faz reserva e aparece aqui? Não, cara. Você pode pôr 8, deixa 2 para você vender direto. Se você tem hóspede de lazer, está numa cidade que recebe hóspedes de lazer no final de semana, põe 2 no final de semana e 8 no dia de semana, porque como a gente é especialista em vender para os viajantes de negócio, o viajante de negócio não vai no seu hotel no sábado e domingo, gente. Ele vai aparecer de segunda a quinta, sexta-feira é um bônus, talvez fique, talvez não, e eventualmente ele pode conhecer seu hotel para voltar depois com a família. O solteiro fica. Solteiro fica. Solteiro fica, é verdade, é verdade. A menos que ele seja como nós, viajante profissional, que às vezes cansa, né? O cara fala, não aguento mais viajar. Saudade da minha casa, é mentira, da minha cama, a gente fala isso só uma vez. Depois, quando a gente está lá, a gente gosta. Bacana. Klaus, tem